Salve, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E o Fluminense está nas oitavas e irá enfrentar o Inter de Milão. E daqui pra frente, senhores, é somente guerra. Todos os jogos têm que ser tratados como uma final, porque não pode se repetir o que foi o jogo contra o San Hyundai e pior ainda, o que foi o jogo de ontem contra o Sundowns, né? O Mamelodi Sundowns. O Fluminense muito abaixo em muitos momentos. Viu o Sundowns trocar o posse de bola. Parecia até um dinizismo 2.0, um dinizismo africano. E o Fluminense não conseguiu acompanhar a posse de bola, só foi melhorar após a pausa técnica, a pausa da hidratação. Aí Renato Gaúcho deu um esporro ali que ajeitou mais o foco dos jogadores. E uma das falas do Renato Gaúcho em sua coletiva é que o foco do jogador não é tanto quanto joga contra o Borussia Dortmund ou qualquer outro europeu. Então vamos ver contra o Inter de Milão. Embora eu acho que isso não seja um argumento válido, foi até um pouco infeliz na fala, porque não é o Brasileirão, não é Campeonato Carioca, é o Mundial de Clubes que ocorre apenas a cada 4 anos e sabe-se lá se o Fluminense vai estar classificado para a próxima. Então é um argumento inválido. Isso que joga a cada 3 dias, porque agora entrou um pouco no ritmo do brasileiro. Não tem aquela espera mais e o Fluminense ficou treinando quase 30 dias aí para jogar contra o Borussia Dortmund e não teve esse tempo para outras equipes. Mas está acostumado com o ritmo, o jogo do Brasileirão é mais um motivo para o Fluminense se dar bem nesse tipo de campeonato. Então já fica comigo até o final, vou trazer o Globo Esporte para a gente falar um pouco sobre o jogo e eu volto com vocês no final, certo? Fique comigo até o final. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar, nesse dia de orgulho nacional, minha gente. Todos os 4 times brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes da FIFA avançaram para as oitavas. O último foi o Fluminense e no sufoco, daqui a pouco a gente fala mais do empate do Flu. Porque antes tem recadinho dele, Alex Escobar, direto de Miami. E aí, gente boa! Hoje é dia de comemorar um grande feito do futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 100% de aproveitamento. 4 times na competição, os 4 avançam para as oitavas de final, a fase de mata-mata, onde o bicho pega. Vamos lá, vamos ter um confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras, de muito equilíbrio. Botafogo que venceu o PSG, campeão europeu na primeira fase, Palmeiras com uma campanha sólida também. Os dois se enfrentam, então um brasileiro já fica pelo caminho nas oitavas, é uma pena, né? Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique, um time fortíssimo, um dos maiores times da Europa. O Flamengo fez uma primeira fase muito boa, encheu os olhos da imprensa internacional, inclusive recebeu muitos elogios, a Arrascaeta principalmente, chamando muita atenção. Confronto dificílimo, mas dá para o Flamengo pelo que a gente está vendo aqui nas atuações nessa Copa do Mundo. E o último a classificar foi o Fluminense, num jogo difícil, suado contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense agora vai enfrentar Internazionale de Milão, time italiano que jogou a última final de Champions. Vai ser um adversário difícil. Vamos ver na reportagem do Bruno Cortes como é que foi essa classificação suada do Flusão. Foi sofrido. O torcedor tricolor muitas vezes mal respirou de tanta agonia. Por isso, a comemoração mais efusiva de Renato Gaúcho quando o árbitro apitou o fim do jogo. Já é um privilégio nós estarmos aqui nessa Copa do Mundo. É um privilégio a gente ter conseguido a classificação para a próxima fase. Para essa torcedora, era tudo uma festa. Estava ali matando saudades do Clube do Coração. Eu nasci no dia 18 de novembro de 1924. Eu tenho 100 anos. Dona Geni mora sozinha em Miami. Desde quando soube que o terceiro jogo do Fluminense na Copa seria na cidade, ela só parou quando conseguiu o ingresso. A minha família nem sabe que eu estou aqui. Eles vão ficar loucos, né? Vou dizer que eu estou louca também. Louca pelo Fluminense, desde os tempos em que era atleta do clube. Cheguei em 1941 a ser campeão pelo Fluminense, campeã de basquete. E mesmo aos 100 anos de idade, aí está ela. Às vezes sentada, outras em pé, sempre animada. E olha que o Fluminense nem deu tantos motivos para isso. Em campo, Fábio salvou o Fluminense quando o Matthews apareceu cara a cara com ele. Fábio! Defesaça do goleiro
do Fluminense. Arias, como quase sempre, criou as melhores chances tricolores. Dominou, colocou no chão, bateu pro gol, pra fora! No segundo tempo, Arias entrou pela direita e cruzou. Cano acertou a trave, mas nem viu. A bola bate na trave, no detalhe. Olha aí, ó. Não sabia que bateu na trave. No momento do lance, eu joguei o carrinho na frente, mas não vi. A bola ficou mais nos pés do time sul-africano, que teve mais de 64% de posse. Mas a verdade é que foram poucas as chances criadas. O 0-0 bastava para o Fluminense. E foi esse o placar da classificação tricolor. Ufa! Foi no desespero. Até o final. Vem aí a Inter de Milão nas oitavas de final. Não adianta você ter um time de 400, 500 milhões. O futebol ele é decidido dentro do campo. E num jogo em que o Fluminense defendeu muito mais do que atacou, coube a um zagueiro ser escolhido pela FIFA o melhor em campo, Ignácio. Logo ele, o escolhido para ser o substituto de uma das referências do time. Eu esperei minha oportunidade, sabia que quando ela chegasse eu tinha que aproveitar da melhor forma possível. A chance chegou com a lesão muscular sofrida por Thiago Silva, mas Ignácio não decepcionou. Ajudou a manter a invencibilidade de 9 jogos do Fluminense e a garantir a classificação. A centenária Dona Geni certamente saiu contente do estádio, até porque um outro desejo foi realizado. Eu gostaria de tirar uma fotografia contigo, se vocês vão deixar. E esse foi o Globo Esporte de hoje, senhores. Já quero saber a opinião de vocês sobre o que foi o jogo do Fluminense contra o Mamelodi Sundowns. Um desempenho geral muito abaixo do nosso time, mas temos alguns pontos importantes a serem destacados. E a partir do momento que o melhor do jogo foi o Ignácio, isso diz muito sobre o que foi o jogo. E foi o Ignácio, não foi o John Arias, quer dizer que a nossa parte ofensiva quase foi inexistente. A parte que posso destacar para vocês é justamente na parte defensiva. O René fez uma partida boa, o Ignácio nem se fala, para tanto foi nomeado o melhor da partida, o MVP do jogo, que tem outro nome lá pela FIFA. O Hércules também fez uma boa partida. Não podemos deixar de destacar o nosso paredão tricolor, nosso bufão brasileiro, o Fábio, que apesar da sua idade, irmão, tá muito inteiro. Se não fosse aquele primeiro lance que teve lá do Mamelodi, em que o atacante saiu cara a cara com o Fábio conseguiu fechar a jogada e defender. Então, irmão, se não fosse o Fábio, sabe-se lá se a gente teria classificado. O Fluminense jogou pelo empate. Chegou um momento do jogo no segundo tempo que viu que não tinha mais jeito. Começou a jogar pelo empate, botou Everaldo ali para ajudar mais na marcação. Um jogo também um pouco abaixo do Germancano, que teve aquela bola na trave lá e só. O Fluminense teve poucas oportunidades, criou pouco. E foi um jogo muito pobre do Fluminense no quesito na parte ofensiva, de criação de jogadas. De repente faltou o Paulo Henrique Ganso. Mas no final das contas foi um resultado que nos ajudou. Até porque se a gente fica em primeiro lugar, sai com a vitória, a gente estaria num grupo pior, né, com o Chelsea, o Flamengo, enfim, o Real Madrid, estão tudo lá. Então, no final das contas, foi o melhor resultado possível para a gente, pensando em confrontos agora no mata-mata. Vamos pegar o Inter de Milão, um jogo complicado, e eu já quero saber a expectativa de vocês para o jogo. O que vocês acharam do desempenho do Fluminense contra o Mamelodi, certo? Já se inscreva no canal para não perder nada, trazendo conteúdo diariamente. Então já se inscreva para não perder nenhum conteúdo, certo, senhores? E até a próxima. Valeu, valeu!